De múmias faraônicas com maldições lendárias a exércitos de terracota com milhares de guerreiros únicos. De manuscritos que reescreveram a fé a galeões afundados com fortunas inimagináveis. A história da humanidade é pontilhada por momentos de descoberta extraordinária, e hoje vou te apresentar os 10 maiores tesouros já descobertos da história. Fique até o final do vídeo, pois o último dessa lista foi descoberto recentemente. Tumba de Tutancâmon, 1922, Egito. A descoberta da tumba do faraó Tutancâmon em 1922, no Vale dos Reis, é um dos marcos mais emblemáticos da arqueologia. Tutancâmon ou Tutancâmon, como alguns também chamam, faleceu aos 18 anos em 1323 anos antes de Cristo. Não foi um dos faraós mais poderosos do Egito, mas sua tumba se destacou por ser a única de um monarca egípcio a escapar em grande parte da ação de saqueadores. Esta preservação singular permitiu a revelação de uma riqueza nababesca de bens funerários. O arqueólogo britânico Howard Carter, apesar do ceticismo de muitos que consideravam o Vale dos Reis exaurido em 1912, persistiu em sua busca. 10 anos depois, ele finalmente encontrou os primeiros indícios do mausoléu sob os restos de material de construção. A dedicação de Carter junto com seu mecenas, Lord Carnarvon, que durou uma década apesar das dúvidas, exalta a perseverança nas empreitadas arqueológicas. O impacto e o legado desta descoberta são imensos. Os 700 itens encontrados, que incluíam 4 carros de guerra luxuosos, joias, estátuas guardiãs e 4 sarcófagos, sendo o último pesando cerca de 110 kg de ouro puro, culminaram na espetacular máscara mortuária de ouro. Estes artefatos permitiram traçar um quadro detalhado do cotidiano da realeza egípcia. O fato de Tutancâmon ter sido um faraó de menor proeminência e sua tumba ter sido esquecida após tentativas iniciais de saque foi o que, paradoxalmente, garantiu sua preservação. Se ele tivesse sido um governante mais notório, sua tumba provavelmente teria sido completamente pilhada. A fascinação gerada pela descoberta, amplificada pela lenda da maldição de Tutancâmon, que supostamente levou à morte de 22 membros da equipe de Carter nos 6 anos seguintes à entrada na tumba, estimulou um vasto interesse público pela história. Agora, passamos para uma descoberta que desvendou os segredos da escrita egípcia. Pedra de Roseta, 1799, Egito. Continuando no Egito, a Pedra de Roseta, descoberta em 1799, é uma laje quebrada de granodiorito, que se tornou a chave para desvendar um dos maiores mistérios da história, os hieróglifos egípcios. O artefato continha o mesmo decreto gravado em 3 escritas diferentes, hieróglifos formais, demótico, uma caligrafia egípcia simplificada, e grego antigo, que era a única das 3 compreendida na época. O decreto em si, aprovado em 196 a.C. por um conselho de sacerdotes, era de natureza rotineira. A pedra foi encontrada por soldados franceses enquanto escavavam as fundações de um forte em Roseta, atual El Rashid, no Egito. Sua importância foi imediatamente reconhecida, pois oferecia a promessa de decifrar uma escrita que havia permanecido indecifrável por milênios. Após a derrota de Napoleão na região, a pedra foi levada para a Grã-Bretanha em 1802, onde reside no Museu Britânico desde então. Moldes da pedra foram prontamente feitos e distribuídos a egiptólogos por toda a Europa, em uma forma rudimentar de crowdsourcing, para acelerar o processo de decodificação. O avanço decisivo veio em 1822, quando o jovem francês Jean-François Champollion provou que os hieróglifos eram uma linguagem fonética, um sistema híbrido com sinais que representavam tanto palavras completas quanto letras individuais. Este feito desvendou quase 3 milênios de história egípcia, que antes estava inacessível. A presença do mesmo texto em múltiplas línguas, incluindo uma já conhecida como grego, foi o fator determinante para a decifração dos hieróglifos.
Sem essa equivalência textual, os segredos do Antigo Egito poderiam ter permanecido ocultos por muito mais tempo. Enquanto a Pedra de Roseta abriu as portas para o Egito, outra descoberta, desta vez na China, revelaria um exército inteiro de guerreiros. Exército de Terracota, 1974, China. O Exército de Terracota, ou Guerreiros de Xi'an, é uma das descobertas arqueológicas mais impressionantes do século XX, revelada em 1974. Este vasto exército de mais de 8.000 estátuas de soldados em tamanho natural foi criado para servir como guarda pessoal do primeiro imperador da China, Qin Shi Huangdi, 259 a 210 a.C., na vida após a morte. A descoberta foi um acidente. Fazendeiros cavando um poço em Xi'an, 1.200 km a sudoeste de Pequim, tropeçaram nas primeiras estátuas. A escavação subsequente revelou uma escala quase inacreditável: milhares de soldados, cavalos e carros de guerra dispostos em formações militares completas, enterrados a 4 metros de profundidade. O complexo faz parte de um gigantesco palácio subterrâneo que servia como tumba para o imperador. A produção dessas estátuas, que originalmente eram pintadas com cores vibrantes e carregavam armas reais, lembrava linhas de montagem modernas, com partes do corpo esculpidas em oficinas separadas e depois montadas. Cada soldado é singular, com detalhes faciais, de cabelo e de uniforme que permitiam identificar seu posto, revelando um nível de organização e tecnologia cerâmica extremamente avançado para a época. Estima-se que cerca de 700.000 homens foram mobilizados para criar e enterrar este exército de argila, um trabalho que começou logo após o imperador ascender ao poder, aos 13 anos, e continuou por quase 4 décadas. A coleção foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. A magnitude do exército de terracota ressalta uma tendência comum entre os governantes antigos: o investimento massivo de recursos em sua vida após a morte, refletindo crenças profundas sobre imortalidade e poder além da existência terrena. A produção em linha de montagem e os detalhes únicos de cada guerreiro revelam um processo de fabricação sofisticado e escala quase industrial na China antiga, desafiando concepções anteriores sobre as capacidades produtivas da antiguidade. Esta descoberta proporcionou uma visão sem precedentes da organização militar e administrativa da dinastia Qin e de sua proeza artística, remodelando fundamentalmente a compreensão do início do Império Chinês. Agora viajaremos para o Oriente Médio. Manuscritos do Mar Morto, 1947, Israel, Cisjordânia. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, são considerados um dos achados arqueológicos mais importantes de todos os tempos. Esses manuscritos, a maioria escritos em hebraico, em pergaminho e papiro, datam de aproximadamente 200 a.C. a 130 d.C. A história mais popular sobre sua descoberta narra que um beduíno, ao tentar espantar uma cabra perdida em uma caverna, atirou uma pedra e ouviu o som de jarros se partindo, revelando os antigos textos. Arqueólogos subsequentemente recuperaram milhares de fragmentos de centenas de manuscritos em 11 cavernas próximas ao sítio de Kirbat Qumran, na atual Cisjordânia. A sobrevivência desses textos antigos em jarros destaca as circunstâncias extraordinárias necessárias para sua preservação. Isso também aponta para os esforços deliberados de comunidades antigas para proteger seus documentos sagrados ou importantes. O impacto e o legado dos manuscritos do Mar Morto são profundos. Eles mudaram completamente a compreensão do judaísmo antigo e do cristianismo primitivo. Entre eles estão as cópias mais antigas da Bíblia hebraica existentes, algumas cerca de 1000 anos mais velhas que as cópias conhecidas até então, com poucas diferenças em relação ao texto atual, o que atesta a antiguidade e a notável consistência da Bíblia. Uma curiosidade notável é que quase nenhum dos manuscritos possui uma data registrada, e a datação inicial baseou-se na paleografia. No entanto, um estudo recente combinou datação por radiocarbono com inteligência artificial,
revelando que alguns manuscritos bíblicos podem ser até 100 anos mais antigos do que se pensava, datando de cerca de 2.300 anos atrás. Essa nova análise superou problemas de contaminação por óleo de mamona em testes anteriores. A IA, apelidada de Enoch, demonstrou alta precisão e pode, no futuro, substituir o radiocarbono como método de datação, por ser não destrutiva. O uso da IA e técnicas avançadas de datação demonstram uma tendência crescente na arqueologia moderna. A integração de tecnologia de ponta para análises, oferecendo novos níveis de precisão e métodos não invasivos, o que aponta para o futuro da pesquisa histórica. Esta descoberta teve um impacto significativo nos estudos bíblicos. Se você está gostando do vídeo até aqui, já sabe, curta e se inscreva no canal. Pompeia e Herculano, 1763, Itália. As cidades romanas de Pompeia e Herculano representam um tesouro histórico único. Congeladas no tempo pela erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C., preservadas sob camadas de material vulcânico de até 25 metros. Embora a destruição tenha sido relatada por Plínio, o Jovem, a localização exata das cidades foi esquecida por cerca de 1.500 anos. Partes foram desenterradas acidentalmente em 1599, mas a identificação definitiva de Pompeia ocorreu em 1763, durante a construção de um novo palácio para o rei Carlos de Bourbon de Nápoles. Este momento marcou um ponto crucial para a arqueologia moderna, transformando a busca por artefatos em um esforço mais sistemático. A erupção destrutiva do Monte Vesúvio foi a causa direta da preservação dessas cidades. Esse paradoxo, a destruição levando à preservação quase perfeita, é um tema recorrente na arqueologia. O impacto e o legado de Pompeia e Herculano são imensuráveis. As descobertas de afrescos e mosaicos reacenderam o interesse pela antiguidade da Europa. Contudo, o verdadeiro valor reside no retrato vivido no dia a dia romano. Corpos eternizados pelas cinzas, utensílios de cozinha, pães no forno, tavernas, propaganda política, pichações e até rabiscos infantis, tudo preservado. O arqueólogo Amedeo Maiuri descreveu a descoberta de seres humanos no momento exato de suas mortes. Ao contrário de outros sítios arqueológicos que revelam grandes estruturas ou artefatos suntuosos, Pompeia e Herculano oferecem uma visão íntima e sem paralelo da vida cotidiana de pessoas comuns no Império Romano. Seguimos para um tesouro que revela a riqueza e a instabilidade do Império Romano em terras britânicas. Hoxne Hoard, 1992, Inglaterra. O tesouro de Hoxne, descoberto em 1992, é a maior coleção de ouro romano já encontrada. Consiste em 14.865 moedas romanas de ouro, prata e bronze, além de 200 peças de talheres de prata e joias de ouro. Seu valor é estimado em aproximadamente 4,3 milhões de dólares em valores atuais. Eric Lawes, um jardineiro britânico aposentado e detectorista de metais amador, estava procurando um martelo perdido com seu detector de metais quando acidentalmente tropeçou neste tesouro. O impacto e o legado do tesouro de Hoxne são cruciais para entendermos da Britânia romana. A descoberta forneceu informações valiosas sobre a economia e a vida romana no final do século IV e no início do século V d.C. A grande quantidade e variedade de moedas e objetos preciosos fornecem pistas sobre a riqueza, o comércio e as motivações para enterrar um tesouro tão grande, como a instabilidade política ou o medo de invasões, um reflexo da insegurança da época. Staffordshire Hoard, 2009, Inglaterra. O tesouro de Staffordshire, descoberto em 2009, representa a maior coleção de artefatos anglo-saxões de ouro e prata já encontrada. Composta por mais de 4.000 objetos e fragmentos, a maioria consistia em itens de equipamento de guerra, como espadas e capacetes. Embora os detalhes exatos de sua descoberta não estejam presentes nos registros fornecidos, a menção de ser a maior coleção anglo-saxã
já encontrada sublinha a escala e a importância deste achado. A predominância de itens de guerra sugere que o tesouro pode ter sido saqueado ou escondido durante um período de conflito, oferecendo uma janela para a turbulência da Inglaterra anglo-saxã. Ele fornece evidências diretas da tecnologia militar anglo-saxã e das habilidades excepcionais de ourivesaria da época, estabelecendo uma conexão tangível com os conflitos e a arte do início da Idade Média. Só para contextualizar, ourivesaria é a arte de trabalhar metais preciosos, como ouro e prata, para criar joias e objetos decorativos. Voltando aqui, a quantidade e a qualidade dos itens revelam a riqueza e o poder das elites anglo-saxãs, desafiando suposições anteriores sobre a sofisticação e a opulência dos reinos anglo-saxãos. Esse tesouro sugere uma sociedade mais afluente e artisticamente avançada do que por vezes é retratado, redefinindo a percepção da riqueza e do poder anglo-saxão. Do brilho do ouro anglo-saxão, vamos mergulhar nas profundezas do oceano em busca de uma das maiores fortunas submersas da história. San José Shipwreck, 1708, Colômbia. O naufrágio do galeão San José, ocorrido em 1708, é um dos mais lendários tesouros submersos da história, frequentemente referido como o Santo Graal dos naufrágios. O San José era um navio de guerra espanhol que se perdeu em águas colombianas durante uma batalha com uma frota inglesa. O valor de sua carga, estimada em bilhões de dólares e compostas por ouro, prata e joias, o torna um dos mais valiosos tesouros perdidos. Embora o material fornecido não detalhe a data exata de sua descoberta, que ocorreu em 2015, segundo informações públicas, a menção de que estava carregado de tesouros e se perdeu em águas colombianas em 1708 é crucial. A descoberta de San José foi um evento de grande repercussão global, desencadeando disputas internacionais sobre sua posse. Esse é um testemunho vívido do comércio transatlântico espanhol e das batalhas navais do século XVIII. Sua recuperação potencial poderia fornecer informações sem precedentes sobre a vida a bordo, as rotas comerciais e as tecnologias navais da época. A imensa riqueza transportada pelo San José ilustra de forma palpável a vasta fortuna gerada pelas rotas comerciais coloniais e as altas apostas da guerra naval durante a Era da Vela, representando uma manifestação tangível das mudanças de poder econômico global. A disputa contínua sobre a propriedade do tesouro entre a Colômbia, a Espanha e uma empresa de salvamento destaca as complexas questões legais e éticas que cercam a descoberta de naufrágios de alto valor em águas internacionais, levantando debates sobre patrimônio cultural, soberania nacional e direitos de salvamento comercial. Panagoriste Treasure, 1949, Bulgária. O tesouro de Paragoniste, descoberta em 1949, é uma coleção extraordinária de 9 vasos de ouro da era Trácia, pesando cerca de 6 kg. Este tesouro foi encontrado em 8 de dezembro de 1949 por 3 irmãos na cidade de Panagoriste, na Bulgária Central. A descoberta foi um evento de grande significado para a arqueologia búlgara e para o estudo das civilizações antigas. O impacto e o legado do tesouro de Panagoriste são cruciais para o entendimento da cultura e da arte dos antigos trácios, um povo que habitou a região dos Balcãs. A qualidade e o design dos vasos são excepcionais, com ricas decorações que incluem cenas mitológicas e animais, sugerindo seu uso em rituais ou banquetes. A sofisticação da ourivesaria trácia é claramente demonstrada por esses artefatos. Essas descobertas são vitais para lançar luz sobre civilizações menos conhecidas, como os trácios, que, embora talvez não tão famosas quanto os romanos ou egípcios, possuíam culturas ricas e artesanato avançado. Quer saber mais sobre os trácios? Deixe aqui embaixo nos comentários. E para finalizar nossa lista, voltamos aos tempos mais recentes, provando que a história continua a nos surpreender, mesmo em campos de milho nos Estados Unidos. Great Kentucky Herd, 2019, Estados Unidos. O Great Kentucky Herd
descoberto em 2019, é um tesouro de quase 700 moedas de ouro que datam da era da Guerra Civil Americana. Com um valor total de aproximadamente $1 milhão em dinheiro atual, a coleção inclui moedas de $1, $10 e $20, cunhadas antes e durante o conflito. Este tesouro foi encontrado por um indivíduo anônimo em um campo de milho em Kentucky. A natureza recente da descoberta, 2019, demonstra que tesouros históricos ainda estão sendo encontrados em tempos modernos, mesmo em regiões aparentemente bem exploradas. O anonimato do descobridor adiciona um toque de mistério à história, um elemento comum em muitas narrativas de achados fortuitos. A ocultação de uma quantidade tão significativa de ouro reflete diretamente a instabilidade econômica e o medo que permeavam a sociedade durante o conflito. É uma manifestação tangível de como grandes conflitos impulsionam os indivíduos a proteger seus bens, revelando a insegurança da época. Quem sabe qual será o próximo grande achado, sob a terra ou nas profundezas do oceano? Mas agora me conta aí, qual desses tesouros te impressionou mais? Deixe aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Aproveita que você chegou até aqui e assista um dos vídeos que estou deixando aqui na tela final. Obrigado e até a próxima!